Graça e paz do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Continuar a leitura da palavra do capítulo 12 de Hebreus. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhe fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. A partir do versículo 14, a gente percebe uma nova ênfase, mesmo dentro do mesmo capítulo 12. Após a gente ter visto ontem o Senhor comparando a nossa caminhada cristã, uma grande maratona, onde Ele nos encoraja, onde os exemplos bíblicos nos encorajam, onde nós somos exortados a lutar contra o pecado de maneira firme, a correr com perseverança, onde nós somos alertados a manter os olhos em Jesus e nos desembaraçar, nos esvaziar, nos livrar de todo o peso e do pecado que constantemente estão nos assediando. A continuidade do texto do capítulo 12 nos mostra a necessidade de retermos a graça de Deus. A graça de Deus, ela é nos dada sem mérito algum nosso. O Pai decidiu nos amar porque Ele é amor, Ele nos deu Jesus, Ele nos deu o acesso à presença dEle pelo sangue de Jesus. A graça derramada é o amor de Deus através de Jesus, a ação do Espírito Santo de abrir os nossos olhos para crer em Jesus. Tudo isso é graça. Salvação é uma obra da graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus é que nos concedeu, é graça, é favor que não temos mérito algum. Porém, o texto e muitos textos do Novo Testamento nos mostram que a graça não tira as nossas responsabilidades. Porque há pessoas que elas começam a entender: se é pela graça e tudo que Deus fez, eu não preciso fazer mais nada. Certamente, para ser salvo, o que nós precisamos é crer em Jesus. Agora, o crer em Jesus me leva a obedecer, a permanecer, e é o texto do capítulo 12, no versículo de número 28, que nos dá essa percepção clara. Ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós recebemos esse reino
que é permanente, perene em nossa vida, nós precisamos reter a graça. Isso significa permanecer nele. E vamos ver a partir do versículo 14, como que nós retemos a graça, para que a gente mantenha-se fortalecido no meio das lutas e das dificuldades que surgem no caminho. Primeiro, o versículo 14 diz: procurem viver em paz com todos. Irmãos, a graça de Deus vai moldar a nossa mente, nosso coração, nos levando a tratar as pessoas com amor, com paciência, com sabedoria de Deus e não com a esperteza humana. Por isso o texto diz: procurem viver em paz com todos. Nós conseguimos? Nem sempre, porque a Bíblia diz: tende paz com todos quando depender de vós. Mas da nossa parte precisamos ser semeadores da paz, para que a gente não se desligue ou se desconecte da graça de Deus por vivermos em brigas, em rivalidades, alimentando contendas. O texto diz: vivam em paz com todos. Em segundo lugar, o versículo 14 diz: busquem a santificação. A salvação é pelo sangue de Jesus, é graça, mas a santificação é a maneira de vivermos respondendo à graça de Deus. A nossa responsabilidade é santificar-nos dia após dia, pela comunhão com a palavra, pela vida de oração, pela confissão dos nossos pecados, que o Espírito Santo vai mostrando as áreas da nossa vida que nós estamos errando, que nós pecamos, e nós vamos confessando. Santificação é um processo até a volta de Jesus. Ser santo não é você seguir regras, ser santo é você imitar Jesus. É um relacionamento com Deus que vai nos transformando. Santidade então não são meramente bom comportamento. Santidade é fruto do Espírito Santo, é transformação do nosso caráter pela ação do poder de Deus. Então a graça deve me levar, me inspirar a me santificar, eu buscar me desvincular de toda influência do mundo ou de toda contaminação da minha natureza carnal, a natureza adâmica que nós ainda temos, mas ela está hoje subjugada à graça de Deus, ao poder de Deus, porque graça é poder para vencermos o pecado. Então a santificação é o que o Senhor espera de nós, e o alerta do Espírito Santo aqui é muito forte. A partir do versículo 14, a gente percebe um alerta. No versículo 15: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Ué, mas a graça de Deus não me alcançou? Eu não sou salvo por ela? Mas o texto nos alerta: não se afaste da graça, cuide para que você não seja afastado dessa graça. E o versículo 14 ainda termina dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. É uma maneira de dizer o seguinte: não se engane, não se esconda por trás apenas de méritos humanos ou de religiosidade. Nós precisamos nos santificar para que a gente possa ver o Senhor. E aí o texto diz: não se afaste da graça de Deus. E a palavra que tem no versículo 15 é: não se afaste da graça, que não haja raiz de amargura brotando entre vós, causando perturbação. Então uma das coisas que mais afasta as pessoas de um relacionamento verdadeiro com Deus e da graça de Deus é raiz de amargura. Ainda que a raiz de amargura, de maneira literal aqui no texto, está sendo associada a um texto lá do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, um texto de Deuteronômio 29:18, quando Deus lá fala sobre raiz de amargura, está falando muitas vezes de falsas doutrinas, de contaminação de doutrinas antibíblicas, de crer em inverdades. O texto de Deuteronômio que fala da raiz de amargura, mas aqui em Hebreus a gente percebe que essa raiz de amargura tem a ver também com esta palavra no sentido original. O que é amargura? É nos tornarmos amargos com as pessoas, é nos tornarmos cheios de ressentimentos, falta de perdão. Uma das coisas que mais bloqueia a nossa saúde espiritual, emocional e física é não perdoar. O perdão é uma atitude, é uma decisão de obediência a Deus.
Perdoar é simplesmente decidir ser como Jesus. Perdoar é reconhecer que nós fomos perdoados, por isso nós não podemos deixar de perdoar. Perdoar não é apenas dizer eu não vou levar isso em conta, mas é você decidir amar aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, que abusou de você, que te traiu. Sabe, perdão é uma atitude de amor. E não é um amor que nós temos, mas é o amor de Deus fluindo em nós. A graça de Deus fluindo em nós vai nos levar a perdoar, a ter misericórdia de pessoas que nos ferem. Muitas vezes, até mesmo de perdoar uma cidade onde nós temos amargura contra pessoas. Me lembro quando eu me encontrei com Jesus, ou quando Jesus me encontrou, quando eu me converti, sem ler nenhum livro, sem conhecer muito da Bíblia, o Espírito Santo me levou a procurar pessoas que eu tinha tido desgastes na minha adolescência, para pedir perdão, para abençoar essas pessoas. Nenhuma delas eu fui para acusar, para dizer o que fizeram contra mim, mas apenas eu quis chegar até elas e dizer: eu agora sou de Jesus, eu queria te dizer que eu oro pela sua vida, que eu te abençoo em nome de Jesus. Sabe, a graça nos leva a perdoar. E o texto está falando para crentes: não deixe brotar nenhuma raiz de amargura, porque ela nos separa da graça e ela contamina a muitos. Quando nós estamos com alguma ofensa contra alguém, procuramos pessoas para falar, para desabafar, e às vezes nós vamos contaminando outros, dentro da igreja, dentro da família, nós vamos colocando outros do nosso lado, para poder concordar conosco, e a gente começa a falar muito daquilo que nos feriram. Isso demonstra amargura, falta de perdão. Sabe, amado, nós precisamos reter a graça de Deus. Não deixe a falta de perdão contaminar a sua vida. Perdoar é uma questão de obediência e é uma questão de inteligência, de sabedoria, porque se você quer ser saudável em Deus, Deus vai te levar a perdoar a todos que te ofenderam. No versículo 16 de Hebreus 12 diz: cuidem para que não haja nenhum impuro, profano, como foi Esaú. E aí o texto está nos lembrando do irmão de Jacó, Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Chegou em casa faminto, como diz lá em Gênesis, e quando ele viu aquela comida pronta, bonita, e ele pediu, e o irmão dele falou: então você me dá o seu direito de primogenitura? Ele não pensou duas vezes. O texto está mostrando para que a gente retenha a graça. Nós não podemos, amado, trocar a herança nossa em Deus pelos prazeres deste mundo, por um prazer imediato, por um prazer que está sendo nos oferecido. Não abra mão da sua identidade em Deus, não abra mão da sua herança em Deus. Aqui, falando para a igreja, o Espírito Santo está dizendo: não troque o que Deus te deu por nenhum prazer imediato, para satisfazer os seus próprios desejos. E ele diz algo muito profundo no versículo 17: vocês sabem que ele tentou herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Em todo esse livro, ou essa carta aos Hebreus, a gente percebe um alerta do Espírito Santo, para que a gente não endureça o coração, para que a gente não demore a se arrepender, para que a gente não fique postergando se humilhar diante de Deus. Porque pode chegar um momento que o nosso coração se endureça tanto que nós não conseguimos mais nos arrepender. A gente até quer, a gente gostaria de voltar a ser como antes e não conseguimos em alguns momentos. Nós não sabemos explicar isso biblicamente, mas parece que há uma linha que, quando a gente cruza, há pessoas que nunca mais conseguem voltar para a casa de Deus, nunca mais conseguem voltar para o Senhor Jesus como antes. Alguns permanecem nas igrejas e outros se afastam literalmente do corpo de Cristo. Mas, amado, nós não podemos ficar adiando o arrependimento. Mas se você está me ouvindo hoje, ainda que você esteja afastado da casa de Deus, e quando eu falo casa de Deus, eu estou falando de congregar, como a Bíblia ensina. Ainda que você esteja dentro da igreja e afastado de uma vida mais plena em Deus, se você está ouvindo essa palavra e o Espírito Santo confirma no teu espírito, amado, há tempo de arrependimento. O nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. O que nós não podemos é ficar adiando, achando que um dia a gente volta, um dia a gente toma uma decisão nova. Amado, não troque a sua herança em Deus pelos prazeres deste mundo, pelos deleites do pecado. E a partir do versículo 18 agora, irmãos, Hebreus 12,
nós somos extremamente alertados. Até agora o Senhor estava nos alertando, agora há um extremo de alerta. O versículo 18 ele diz: vocês não chegaram àquele fogo palpável, aceso, as trevas, as tempestades, o toque da trombeta. O Espírito Santo aqui está lembrando a essa igreja que conhecia muito a palavra e o Antigo Testamento, que quando o povo de Israel se aproximou do monte Sião, por mais que a gente ache muito bonito quando a gente lê, ou quando a gente assiste um filme, a gente acha aquilo espetacular. Alguns dizem, como seria interessante estar ali. Você sabe o que o Senhor está dizendo? Era algo terrível, assustador. Vocês perceberam isso na leitura, irmãos? No versículo 20 diz: já não suportavam o que era ordenado, até um animal, se chegasse perto do monte, morria. Que cena terrível! Alguns quando leem dizem, como que pode um Deus amoroso fazer isso? Versículo 22, no versículo 21 ainda, o texto diz: na verdade o espetáculo era tão horrível, que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Era a manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. Como que um Deus de amor gerava esses sentimentos? Porque Deus é amor, mas Deus é santo. Você sabe, se nós pudéssemos nos aproximar de Deus de maneira plena, o que nos mataria não seria a sua ira, seria a sua santidade. A pureza de Deus, a plenitude da santidade dele, geraria em nós um temor profundo. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele ficou apavorado e disse: ai de mim, porque estou morrendo. Mas o Senhor enviou brasa viva e tocou com a brasa viva e tirou e purificou o seu pecado, a graça de Deus. Moisés, quando viu aquela glória de Deus, ele ficou trêmulo, apavorado. Mas o Senhor estava ali com graça e misericórdia para conduzi-lo. O anjo do Senhor o conduzia. E aí o Espírito Santo está dizendo o seguinte no versículo 22: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Nós não estamos diante do Monte Sião lá no Oriente Médio, né? Lá entre o Egito e entre Israel, ali o Monte Sião. Mas o texto diz: nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nós, hoje em Jesus, estamos indo para Nova Jerusalém. Estamos indo para Jerusalém celestial, cercada de anjos, assembleia festiva. O texto está dizendo aqui, nós estamos hoje, pela graça de Deus, nós temos acesso à presença dele, sabendo que o sangue de Jesus nos perdoou, nos purificou. Por isso nós entramos com ousadia diante desse Deus, que é santo, maravilhoso. Mas o sangue de Jesus trouxe sobre nós a condição para entrarmos, as vestes corretas para entrar na presença dele. Nós somos vestidos pelas vestes de Jesus espiritualmente. Mas o texto diz, no versículo de número 22 ainda, né? Vocês chegaram à assembleia festiva. Agora o versículo 23, a igreja dos primogênitos, no plural. Jesus é o primogênito de todos nós, ele é o irmão mais velho. Mas aqui em Hebreus coloca que todos nós somos primogênitos. Porque espiritualmente, quando cremos em Jesus, nós nascemos de novo nele, no mundo espiritual ao mesmo tempo. Nós somos todos primogênitos do Senhor. Nós somos todos nascidos pelo sangue de Jesus, no coração de Deus, escolhidos, separados por Deus antes da fundação do mundo. Então o texto diz aí que nós chegamos ao céu, versículo 23, nós estamos arrolados nos céus. E o versículo 24 diz: e a Jesus, o mediador da nova aliança, o sangue da aspersão. Mais uma vez vem aqui para nós a importância do sangue de Jesus. Hoje nós podemos chegar diante de Deus, não é porque Deus mudou, porque Deus hoje é mais tolerante, que Deus na antiga aliança era um Deus duro e agora Deus é Deus de amor. Não, Deus é o mesmo, mas hoje nós temos o sangue de Jesus para nos dar acesso à presença dele, o sangue da nova aliança. E aí qual é o super alerta então, que eu falei que teria? Está no versículo 25, tenham cuidado e não recusem a ouvir aquele que fala. A comparação é a seguinte: na antiga aliança era terrível o que era visível diante deles. Na nova aliança é maravilhoso saber que Deus, o Deus todo-poderoso, santo, justo e fiel, entregou o seu Filho para que pelo sangue nós tenhamos acesso a ele. É maravilhoso, porém, na nova aliança, nós também temos que ter temor, nós também temos que nos santificar, nós também temos que permanecer nele, e não porque
o Senhor Jesus abriu o caminho, viver de qualquer maneira. Lembre-se, os irmãos, que essa palavra é para fortalecer a fé, para nos animar. Então Deus não nos fortalece nos dando palavras de consolações vazias, dizendo, não fique assim, você precisa melhorar. Não, Deus nos fortalece dizendo o seguinte: ouça a minha voz, não se entregue ao pecado, não se entregue ao desânimo, tenha cuidado de não recusar o que o Senhor está falando. Ou seja, Ele está dizendo, porque na antiga aliança Ele diz, pois divinamente os que recusaram-se ouvir o que o Senhor falava na terra, não escaparemos, eles não escaparam, muito menos nós vamos escapar se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Se o Senhor não aliviou os que na antiga aliança não creram, por que Deus vai aliviar a gente? Só porque a gente conhece o Evangelho? Só porque a gente conhece a Jesus? Não basta você e eu termos uma fé em Jesus no intelecto. Jesus precisa reinar no nosso coração. Ele precisa ser Senhor da nossa atitude, das nossas vidas, do nosso comportamento, do nosso temperamento. Então não recuse ouvir a voz dele. E aí o alerta, o super alerta do versículo 26 é, naquele tempo a voz dele abalou a terra. Mas e agora? Agora vai abalar o céu e a terra. Todas as coisas serão abaladas, versículo 27. Todas as coisas serão abaladas, para que as que não são abaladas permaneçam. Amado, o mundo tem passado por grandes tragédias, grandes provações, grandes abalos. Nós percebemos isso na cultura, nós percebemos isso nas relações internacionais, nós percebemos isso na família, na sociedade. Quantas coisas mudando, quantos conflitos que têm surgido. Tudo isso, amado, é esse momento de provação antes da volta de Jesus. Muitas coisas serão abaladas, mas aqueles que são do Senhor, eles vão permanecer firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Eles vão se manter constantes, e os céus e a terra serão abalados, mas o versículo 28 diz que nós recebemos um reino inabalável. É a certeza de pertencer a Jesus, é a certeza que o reino de Deus que está dentro de mim não vai ser abalado pelas coisas externas que vão acontecer sobre o planeta, sobre a sociedade. O espírito do anticristo agindo com tanta força, os últimos 30 anos pelo menos, irmãos, quantas mudanças terríveis na mentalidade, nos valores, na maneira que as pessoas enxergam família, enxergam a vida, enxergam a própria vida com Deus. Amado, nós só ficaremos firmes se nós decidirmos todos os dias, decisão diária, de reter a graça, crendo que o reino de Deus é inabalável, os valores do reino não mudam, Deus não muda, e nós precisamos nos manter firmes na presença dele. E aí no versículo 28, concluindo, ele diz, retenhamos a graça pela qual, através dela, nós vamos servir a Deus de modo agradável. Qual é a maneira agradável de servir a Deus? Está aí, não está? Com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é o mesmo, o Deus que visivelmente trazia pavor aos israelitas ou aos hebreus ali no deserto, ele é o mesmo hoje. Hoje nós temos o sangue de Jesus, mas não é para que vivamos de qualquer maneira. Nós temos que viver com mais temor, com mais tremor diante dele e servindo a ele de maneira santa e agradável. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado porque a tua palavra é maravilhosa, santa, preciosa. Nós queremos dizer sim e amém para a tua palavra. Oramos para que o temor do Senhor cresça em nosso coração. Aumenta esse temor, Deus, que não é necessariamente medo, mas é, ó Deus, profundo respeito e reverência pela tua presença, pela tua palavra. Queremos te amar com esse temor diário. Medo sim, medo de pecar contra ti de forma deliberada. Livra-nos do mal, santifica-nos pelo sangue de Jesus e nos torna cada dia mais, Deus, responsáveis, ó Deus, com a graça que recebemos, que temos recebido e que vamos receber, porque todos os dias o Senhor derrama da tua graça, todos os dias a misericórdia se renova, mas nós queremos responder a esta graça com obediência em amor, com santificação, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.